Atos capítulo 24, eu vou ler do verso 10 ao verso de número 21. Diz assim: Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de 20 anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas, e foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Senhor, que maravilha é poder estar com o teu povo reunido na tua presença a fim de prestar culto devido ao teu nome. Como é bom poder saber, ó Deus, que sempre por meio de Jesus Cristo seremos aceitos na tua presença, ainda que nosso culto seja imperfeito, pois o Jesus Cristo, nosso amado Salvador, é perfeito e toda a sua justiça nos foi atribuída. Louvamos o teu nome por tua palavra e rogamos que nesse instante o Senhor venha instruir o nosso coração por meio da Escritura para a tua própria glória. Em nome de Jesus, amém. Se você crê em Jesus Cristo, você tem um imenso privilégio, um grande privilégio. O privilégio de fazer parte da sua igreja, de ser contado como povo que se chama pelo nome do Senhor. Mas a despeito dessa grande verdade que está nas Escrituras, tem crescido nos nossos dias o número daqueles que acham que fazer parte da igreja visível não é importante. E isso se dá exatamente por não entender o que é a igreja e para que o Senhor estabeleceu a igreja. Qual é a função da igreja? É por isso que você precisa estar bem seguro, como membro da igreja, a respeito do que é o corpo de Cristo. Se você quer ter uma vida que glorifica a Deus, se você quer viver para a honra e glória do seu Salvador, você precisa entender a importância de fazer parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. O contexto imediato ao texto que nós lemos hoje foi o momento em que Paulo estava sendo acusado diante do sinédrio. Se os irmãos se lembrarem aí da semana passada, vão perceber que do versículo 1 até o versículo de número 9 aqui do capítulo 24, os acusadores de Paulo se colocam diante do governador Félix, e eles trazem um advogado junto com eles. Tértulo começa então a bajular o governador, tentando fazer com que o governador venha pender para o lado dos judeus, quando for então tratar do caso do apóstolo Paulo. E depois de então bajular ao governador, ele passa a fazer várias acusações falsas contra Paulo, e para isso ele começa a distorcer fatos que haviam acontecido. Eles pegam algumas questões que haviam acontecido e contam de uma forma para que Paulo fosse contado ali como alguém que de fato estava promovendo grande sedição entre o povo. E o texto que nós lemos
narra a oportunidade em que o governador permite a Paulo de usar a sua palavra e de se defender. Veja o versículo 1, e você tem Lucas registrando exatamente isso. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal para que falasse, respondeu. Então o texto que se segue é exatamente a defesa de Paulo em resposta àquilo que os seus acusadores faziam contra ele. No versículo 14, em meio à sua defesa, ele vai dizer que tem uma confissão a fazer. Veja lá. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Ele diz: olha, governador, diante dessa história toda eu tenho uma confissão. Eu de fato sou um seguidor do caminho. Caminho que é tratado por estes homens como uma seita. Mas eu sigo ao Deus de nossos pais no caminho. Por que Paulo está usando essa expressão? Porque essa era a forma como as pessoas se referiam à igreja nesse tempo. Jesus havia dito ser a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E os seguidores de Cristo começam a ser identificados então como os do caminho, aqueles que vão atrás do Senhor Jesus Cristo. E agora, olhando para a defesa de Paulo e para a sua atuação, para aquilo que ele fazia no caminho, aqui as pessoas chamavam seita, você pode notar aqui alguns deveres e algumas características da igreja cristã. Por mais que Paulo esteja apresentando aqui a sua própria defesa, naquilo que Paulo fala diante do governador, você vê deveres que nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, devemos cumprir. Quais são estes deveres? Como é que você consegue percebê-los aqui nesse texto? Você vai ver na defesa de Paulo que ele vai demonstrar que a igreja cristã, ela deve adorar a Deus. Veja como isso está destacado aqui. Versículo 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias, desde que subi a Jerusalém para adorar. Olha, estão me acusando de muitas coisas aí, mas é fato notório, não tem nem 12 dias que eu vim a Jerusalém para adorar o Senhor. Este era o objetivo de Paulo aí a Jerusalém, adorar ao Senhor. Mas você está acompanhando o relato que Lucas tem feito de Atos, e você sabe que também uma das razões de Paulo ter ido até Jerusalém, junto com uma comitiva de gentios, era a sua preocupação com a unidade da igreja. Vem Paulo, líder dos gentios, e se encontra em primeiro lugar com Tiago, aquele que é o maior líder dentre os judeus. A preocupação de Tiago naquele momento era exatamente com o falatório a respeito de Paulo. Paulo, olha, aquilo que tem sido falado sobre você é terrível. As pessoas estão dizendo que você fala contra a lei. As pessoas estão dizendo que você vai contra o judaísmo. E é preciso então estabelecer estas coisas para que as pessoas vejam que isso não é verdade. E então Paulo quer promover essa unidade da igreja. Perceba então, para Paulo, estabelecer a unidade da igreja está dentro do propósito também de adorar a Deus. Por que isso? Porque a igreja de Cristo é um povo que é chamado para viver em comunhão, em unidade, a fim de adorar o seu Senhor. A adoração ao Senhor é uma adoração corporativa. Nós não somos chamados simplesmente para sermos adoradores individuais do Senhor, que é a ideia do sem igreja, por exemplo, daquelas pessoas que acham que não precisam da igreja e que por si só elas podem ter um relacionamento com Deus. Mas a adoração ao Senhor envolve estar junto com a comunidade, envolve fazer parte de um corpo onde muitos membros têm funções distintas e diferentes, e agora uns vão trabalhar em prol dos outros para que a igreja de Cristo seja edificada na palavra, na verdade, e assim, fortalecida pelos dons de uns com os outros, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade.
É por isso então que você tem uma preocupação também com a unidade da igreja. Deus chama um povo a fim de adorar o seu santo nome. E quando nós nos reunimos dominicalmente na presença do Senhor, atendendo a santa convocação de Deus, para nos reunir no dia do Senhor, a fim de celebrar a obra do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos lembrar que é dever da igreja ajuntar-se para a adoração. O principal dever da igreja. A igreja existe primariamente para isso. Você vai conversar com muitas pessoas e talvez se você perguntar qual é a principal função da igreja, ou o que a igreja precisa se ocupar em primeiro lugar, e talvez você ouça evangelismo. É verdade que o evangelismo é importante. É verdade que o evangelismo é ordenado nas Escrituras. Mas o evangelismo só existe porque a adoração a Deus ainda não é plena. Nós evangelizamos a fim de conclamar os homens a adorar a Deus. A ideia de evangelização de muitos é que nós evangelizamos para salvar os homens do inferno. Esse talvez seja uma segunda razão para a nossa evangelização. Essa também é uma preocupação. Os homens precisam ser notificados de que um dia o Senhor virá com ira, e aqueles que não estiverem escondidos em Cristo Jesus irão sofrer a ira do Cordeiro. Mas essa não é a principal razão para a evangelização. A principal razão é que Deus precisa ser adorado em toda a terra. O seu nome precisa ser proclamado. A obra de Jesus Cristo precisa ser anunciada a fim de que Deus receba a glória que lhe é devida. A evangelização tem prazo de validade. Nós evangelizaremos até o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, mas a adoração é eterna. Estaremos para todos sempre na presença do Senhor, em adoração ao seu santo nome. Tudo existe para que Deus receba adoração. É por isso que nós não podemos negligenciar um momento tão importante da igreja, que é o momento de culto solene, onde nós coletivamente estamos nos apresentando diante do nosso Redentor, a fim de glorificar o seu nome, a fim de agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor, a fim de bendizer aquele que nos fez parte do corpo de Cristo. Nós que antes éramos inimigos da fé, inimigos de Deus, estávamos alheios a esse povo, mas por graça e misericórdia fomos aproximados do Senhor, pelo Pai que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não negligencie o momento de adoração da igreja e entenda a seriedade deste momento de adoração. É triste, mas as pessoas às vezes vão ao culto e elas não entendem que o culto, o momento de adoração, não é somente quando nós cantamos, não é somente quando alguém faz uma oração de adoração, mas todo o serviço de culto é adoração ao nome do Senhor. É por isso que nós precisamos estar bem atentos àquilo que acontece. Os textos que nós lemos, eles não são aleatórios, eles não são escolhidos porque alguém abriu a Bíblia e disse: é isso que nós vamos ler hoje. Eles estão apontando para o momento em que Deus falará ao seu povo quando a palavra for pregada. Nós precisamos então entender, e é por isso que Deus nos chama a prestar um culto racional. O culto envolve entendimento, envolve trabalho, serviço. Ele não é o lugar onde nós vamos para derramar as nossas emoções, por mais que nós nos emocionemos quando estamos no culto. Ele é o lugar onde nós vamos para entender a Escritura e glorificar a Deus com todo o nosso ser, e não somente extravasar as nossas emoções. A adoração é devida a Deus, e é por isso que o culto é um tema importante e caro para as igrejas reformadas. O culto
dentro da nossa teologia, é o ápice da nossa vida de adoração. Nós saímos daqui hoje para começar a nossa semana de trabalho, ansiando pelo próximo dia do Senhor, onde mais uma vez nos reuniremos diante do nosso Deus, a fim de adorar o seu nome. Paulo está aqui dizendo: eu vim a Jerusalém para adorar. Este é um dever da igreja. Mas veja mais, Paulo vai demonstrar aqui também no seu testemunho que é dever da igreja crer conforme diz a Escritura. Lembre-se da acusação que Paulo está recebendo. Paulo está sendo acusado de ser o principal agitador da seita dos nazarenos. Paulo está sendo acusado de profanar o templo, de introduzir no templo gentios, que segundo a lei não poderiam estar naquele lugar. Mas Paulo está dizendo: olha, de fato eu sigo o caminho, eu estou neste caminho que vocês estão chamando de seita, mas esse caminho não é uma seita. Paulo vai demonstrar aqui que o caminho que está sendo visto pelos judeus com maus olhos não está em oposição ao judaísmo, porque o que os judeus estão entendendo é que Paulo está colocando de lado tudo aquilo que os judeus sempre creram. E Paulo vai demonstrar que não é bem assim, que na verdade o caminho ou a igreja cristã é o desdobramento natural daquilo que o Antigo Testamento falava, prometia, apontava. Como é que Paulo faz isso? Olha aí para o texto, versículo de número 14: porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Eu sirvo ao Deus dos judeus. Nesse caminho, eu não estou adorando um novo Deus, eu não estou adorando um Deus distinto do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu estou adorando ao Deus dos nossos pais. Mas repare bem, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. E aqui algo importante, Paulo está dizendo: muito pelo contrário, vocês estão achando que o caminho é algo que põe em risco o judaísmo? Eu estou servindo o Deus dos nossos pais, crendo em tudo aquilo que os nossos pais ouviram como promessa, crendo em tudo aquilo que os profetas falaram para os nossos pais, crendo em tudo aquilo que a lei dizia, porque tanto a lei quanto os profetas apontavam para uma pessoa, Jesus Cristo, aquele que disse: eu sou o caminho. Então aqueles que estão seguindo a Cristo estão fazendo isso por acreditar na lei e nos profetas, nas escrituras que testemunham a respeito do Senhor Jesus. E aqui então Paulo está demonstrando que a igreja precisa crer dessa forma. A igreja é chamada para crer naquilo que a escritura diz. Agora, se você é um leitor atento, você vai lembrar que frequentemente Paulo usa lá nos seus escritos algumas expressões do tipo: está escrito. Paulo está ensinando alguma coisa? Está escrito. Ou a escritura diz. E por que Paulo faz isso? Porque quando Paulo ensina o evangelho, ele faz questão de mostrar que todo o seu ensino está respaldado no Antigo Testamento. Tem muita gente que acha, e é importante lembrar isso, né? A escritura para ele aqui não é a escritura que nós temos hoje, certo? Hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento. A escritura que Paulo tinha em suas mãos, na verdade não era em suas mãos, mas nos rolos, era somente o Antigo Testamento. E era por meio do Antigo Testamento que ele entrava na sinagoga e proclamava Cristo, porque o Antigo Testamento falava a respeito de Cristo. As escrituras testificam sobre mim. Então quando Paulo proclama o Messias, fala a respeito da obra de Cristo, ele vai lá para o Antigo Testamento. Mas tem muita gente nos nossos dias que acham
que as Escrituras começam a falar de Jesus em Mateus. É em Mateus, é o Novo Testamento que importa. O Antigo Testamento se passou, mas todas as promessas a respeito do nosso Redentor, tudo aquilo que apontava para a sua obra, está registrado tanto na lei, quanto nos profetas. É por isso que Paulo está dizendo: eu estou no caminho, eu sigo o caminho, acreditando no Deus dos nossos pais, e acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei, e nos escritos dos profetas. Se você virar algumas páginas da sua Bíblia aí para frente, você vai notar algo interessante. Quando Paulo estiver lá na frente do rei Agripa, no capítulo 26, ele vai discorrer a respeito de toda a sua crença e de tudo aquilo que ele fazia. E aí lá no final, ele vai chegar no verso 27 e perguntar: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Nós ainda vamos chegar nesse texto. Mas Paulo está colocando Agripa contra a parede aqui, porque Agripa era versado nos costumes dos judeus. Quando Paulo fala a respeito da sua fé, ele vem respaldando a sua fé, falando daquilo que o Antigo Testamento dizia. E agora então ele diz: eu sei, Agripa, que você crê nos profetas. E se você crê nos profetas, você estará certo de que o que eu estou dizendo tem tudo a ver com os profetas. Meu ponto então é: todo o ensino de Paulo tem a ver com a lei e com os profetas. A igreja é chamada para isso. É claro que você pode expandir isso, porque agora nós temos toda a Escritura em nossas mãos. Paulo tinha o Antigo Testamento, o Novo Testamento estava sendo escrito, mas agora nós temos toda a revelação de Deus em nossas mãos. E como igreja cristã, nós somos chamados a crer tão somente naquilo que está estabelecido aqui nesse livro. Essa é a fé cristã. Entender aquilo que Deus revelou no decorrer dos séculos. A igreja precisa fundamentar cada uma das suas crenças na Escritura Sagrada. Lembrando daquilo que Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não basta crer em Jesus, você precisa crer em Jesus como a Escritura diz. Você não pode crer em um Jesus inventado pela sua cabeça, porque convenhamos, há muitos falsos deuses denominados de Jesus nos nossos dias. O Jesus socialista, o Jesus guerrilheiro, o Jesus negro, o Jesus dos oprimidos, e cada grupo vai tentando pegar características de Jesus para dizer que o Jesus é daquele jeito que o grupo entende que é a fé. O Jesus que nós precisamos crer é o das Escrituras. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que no cristianismo não há lugar para ideias pessoais. No cristianismo não há lugar para filosofias de homens. Você precisa crer naquilo que Deus revela, e é por isso que ao ouvir um sermão como esse, você precisa saber o que Deus revela, a fim de conferir se as coisas são de fato assim, a fim de saber se aquilo que o pregador está dizendo é de fato aquilo que Deus revela na palavra, para não sermos levados por todo o vento de doutrina. Os bereanos eram assim, eles ouviam Paulo pregar e conferiam nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. E por que precisa ser dessa forma? Porque no decorrer da história da igreja, muitos alegaram ter um ensino diferente, um ensino secreto que não estava nas Escrituras. Quer ver? Abra a sua Bíblia lá na segunda epístola de Pedro. No tempo de Pedro, havia um grupo que dizia ter um tipo de informação que a igreja não tinha. Era um ensino secreto que era passado só para alguns escolhidos,
para algumas pessoas diferenciadas. E isso começou a se proliferar dentro da igreja. Pedro então vai escrever a sua epístola, na segunda epístola, falando a respeito do perigo dos falsos mestres. E lá no capítulo 1 da segunda epístola, a partir do verso 16, Pedro vai falar a respeito da sua experiência, dizendo que ele esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, e dizendo que toda aquela experiência no Monte da Transfiguração demonstrava como a palavra de Deus é confiável. É por isso que a partir do verso 19 ele diz assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, ou a palavra dos profetas, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isso. Então ele alerta os seus leitores: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. De novo, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não existe esse negócio de pessoas especiais tendo uma revelação diferenciada. A fé não é individual, a fé é da igreja de Cristo. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. E ele continua: porque nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E sabe o que acontece? Nós temos 2000 anos de história da igreja, sem contar Israel. E não é que nos nossos dias, vez por outra, você vê grupos inventando modismos, inventando algumas coisas novas, dizendo que descobriram agora na Escritura alguma coisa que a igreja deixou passar por 2000 anos. Desde Paulo, passando por Agostinho, passando por Lutero, por Calvino, pelos puritanos, ninguém nunca viu, mas agora nós temos algo que nós descobrimos agora e que nós precisamos fazer diferente. Isso é presunção. Nós temos uma história. A igreja precisa ser considerada naquilo que ela creu na história. As nossas declarações de fé, os nossos credos, os nossos catecismos, eles vêm de muito tempo atrás, eles não foram escritos por nós. E aí aparecem pessoas nos nossos dias que vão dizer o seguinte: não, esse negócio está por fora, deixe essas crenças antigas de lado, porque a igreja do século 21 precisa de coisas novas, de coisas diferentes, que respondam aquilo que o nosso tempo pergunta. Não, a igreja continuará crendo como diz a Escritura, e naquilo que a Escritura sempre disse, e nesse sentido a fé é velha, não há novidade. Tudo que você crê, irmãos seus do passado já creram. Tudo aquilo que nós confessamos, irmãos nossos do passado já confessaram, porque confessaram aquilo que a Escritura diz. Aí você vai para o meio carismático. O que acontece no meio carismático então não é uma novidade. Novas revelações, pessoas que alegam que Deus falou diretamente com elas, pessoas que dizem que Deus falou aqui no seu próprio ouvido, dando direcionamento, enquanto a própria Bíblia vai dizer que se vier alguém, até mesmo um anjo do céu, ou mesmo um apóstolo naquele tempo, pregando um evangelho diferente daqueles que eles tinham recebido, que deveriam ser considerados anátemas, malditos. E curiosamente esse povo que alegra crer em milagres, em nome da crença nos milagres, rebaixa a Escritura, porque eles não querem mais gastar tempo lendo a Bíblia. Deus pode falar diretamente comigo, Deus pode me dar um direcionamento pessoal. Então eu não tomo as minhas decisões pautado nas leis de Deus, nos princípios estabelecidos por Deus. Eu preciso ouvir bem aqui no meu ouvido
Deus dizendo: vá para tal lugar, vá para outro lugar, congregue nessa igreja, congregue naquela outra igreja. Tudo isso em nome de crer no sobrenatural. Rejeitam a Escritura, a palavra de Deus, a voz de Deus. Mas houve na história também grupos que rebaixaram as Escrituras por não crer em milagres. O liberalismo teológico, por exemplo, começou a colocar-se acima da Escritura e duvidar daquilo que a Escritura diz. Agora é o homem que julga a Escritura. Agora é o homem que vai dizer o que é e o que não é palavra de Deus. Só que eles têm um fundamento. Qual é o fundamento? Não existem milagres. E então eles começam: Adão não existiu. Isso é uma parábola. Isso é uma forma que Deus usou para comunicar aquele pessoal daquela época que não tinha o entendimento que nós temos hoje, de que o homem evoluiu. Deus não poderia falar isso, eles não entenderiam. Então Deus falou que foi daquele jeito, mas aquilo não é bem daquele jeito. Aquilo é uma espécie de parábola. E não é que tem muito crente assim dentro da igreja presbiteriana, achando que é possível conciliar aquilo que a teoria da evolução diz com aquilo que a Escritura diz, e esquecem de problemas graves, como por exemplo, se Adão não existiu, qual é a sua certeza a respeito de que Jesus existiu? Porque quando Paulo fala da redenção, ele é bem claro ao dizer que por um homem entrou o pecado do mundo, e por outro homem houve salvação. Bom, se não houve esse homem pelo qual o pecado entrou no mundo, existiu esse homem em quem há salvação? Por que crer nesse, se nós não cremos nesse? Jonas, isso é impossível, você acredita nisso? Um homem engolido por um peixe 3 dias, eu não acredito que você acredita num negócio desse, isso não existe, ok? Você pode até pensar a respeito disso, e eu talvez perguntaria a você, mudaria alguma coisa na sua fé se você descobrisse que essa história não existiu e que não passa de uma parábola? Mudaria a fé de alguém? Você deixaria de crer em Jesus? E se você fosse coerente com a fé cristã, você deveria dizer: sim, isso mudaria a minha fé em Jesus Cristo, porque Jesus disse que Jonas existiu. Se Jonas não existiu, Jesus mentiu. Você vai crer no mentiroso? Descrer de uma história bíblica não é colocar em xeque somente a história bíblica, mas toda a unidade da Escritura. Nós somos chamados para crer na Escritura, aquela que Paulo diz, toda que a Bíblia precisa ser validada, por exemplo, pela ciência. E que se a ciência está apontando para algo diferente da Bíblia, possivelmente a Bíblia está errada. A ciência muda todo dia, a palavra de Deus permanece. Creia profundamente na Escritura. E assim, tanto um grupo que diz crer em milagres rebaixa a Bíblia, quanto outro grupo que diz que milagres não existem, rebaixam a Escritura. O que você precisa fazer? Você precisa crer naquilo que a Bíblia diz, abrir a sua Bíblia, conhecê-la profundamente, a fim de conhecer o seu Salvador. Com coerência, olhando para toda a história da igreja, para aquilo que irmãos nossos do passado creram, debruçaram sobre a Escritura, chegaram a documentos de fé. Abandone então as ideias que não têm respaldo bíblico, por mais interessantes que elas pareçam. Busque sempre uma razão bíblica para aquilo que você faz. Nós cremos na palavra de Cristo. Essa é a crença da igreja. Mas volte ao texto de Atos. E aqui Paulo vai dizer também que a igreja deve crer, ou deve ter esperança na ressurreição. Veja a sequência desse versículo. No versículo de número 14, ele diz: olha, no caminho eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em tudo que a lei e que os profetas diziam. E aí então o versículo seguinte: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos.
E aqui há algo interessante. Havia dentre os judeus aqueles que não criam na ressurreição. E foi por isso que houve tanta confusão com o ensino de Paulo. E agora, diante do governador, Paulo diz: eu creio no que os profetas disseram, eu creio no que a lei diz, e exatamente por crer no que a lei diz e no que os profetas disseram, é que eu tenho esperança na ressurreição, porque eles também tinham. E aqui você precisa perceber algo formidável. Quando nós falamos de ressurreição, nós olhamos para o Novo Testamento o tempo todo, certo? Jesus ressuscitou, aí você vai nos evangelhos, aí você procura as epístolas de Paulo, epístola aos Coríntios. Paulo não tinha essas epístolas para falar a respeito da ressurreição e para crer na ressurreição. Como é que Paulo podia então crer na ressurreição? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. E você vai perceber que já o profeta Daniel falava a respeito desse tema. Daniel 12, nos versículos 1 e 2, nós temos o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eternos. Talvez você lembre que isso esteve na boca do Senhor Jesus Cristo, no seu ensino. Haverá um dia em que os mortos ouvirão minha voz e ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. De onde foi que Jesus tirou essa mensagem? Jesus proclamava o que os profetas diziam, o que a lei dizia. E agora então Paulo está dizendo: eu tenho esperança na ressurreição, porque os profetas tinham esperança na ressurreição. É como se ele estivesse dizendo: esse povo que está me acusando de crer em coisas novas, não conhece a Escritura. Porque a Escritura fala a respeito da ressurreição, que é um ensino que precisa ser enfatizado e aprendido por todo cristão, porque diz respeito à vitória do nosso Senhor na cruz do Calvário, e que é a garantia de que nós um dia ressuscitaremos com Ele. Como nós lemos aqui na liturgia, Paulo chega a ser bem categórico ao dizer: se Jesus não ressuscitou, não há perdão de pecados. Nós estamos nos enganando. Se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. Não há razão para esse ajuntamento, porque estaríamos nos ajuntando em nome de um Deus que dizemos estar vivo, mas que nunca levantou da sepultura, permaneceu ali, como muitos liberais ensinaram e creram e disseram que na verdade o que ressuscitou não foi o Senhor Jesus, a pessoa, mas o que ressuscitou foi simplesmente a ideologia, a crença. Nós precisamos rejeitar esse tipo de ideia. Jesus Cristo ressuscitou, e essa é a esperança da igreja cristã. Então Paulo, em sua defesa, mostra que a igreja, semelhantemente àquilo que os irmãos do Antigo Testamento creram, a igreja também crê na ressurreição de justos e injustos. Essa é uma doutrina tão importante que Pedro afirma que Deus nos regenerou mediante a ressurreição de Cristo. E é por isso que você precisa ter essa certeza. Deve crer e ter esperança na ressurreição. Mas vocês já perceberam que nos nossos dias pouco se fala a respeito de ressurreição em muitos lugares? A vida cristã se restringiu ao aqui e agora. Eu preciso de Jesus porque a minha vida tem que dar certo aqui, porque o milagre tem que chegar aqui, porque a minha vitória tem que chegar aqui, porque a minha conta bancária que estava no vermelho tem que ficar no crédito, porque a minha saúde debilitada tem que melhorar, porque todas as coisas precisam acontecer aqui e agora.
E aí então Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Foi no contexto do ensino sobre a ressurreição que Paulo disse isso. Quem crê em Jesus, apenas pensando naquilo que pode receber nesse mundo, não passa de um infeliz. É por isso que nós cantamos essa noite, que este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Que meu tesouro e esperança estão no meu novo lar, que eu sou herdeiro com Cristo e vou com Ele morar no céu, no lindo céu. Em vez de achar que é aqui agora, o meu milagre vai chegar aqui agora, e Deus vai fazer aqui agora, e se não fizer é porque você não tem fé. Não é isso que a Escritura diz. Até porque, se toda a sua vida fosse livre das mazelas, dos problemas, das tribulações, você pouco ansiaria pelo porvir. Talvez você não ansiasse nem por Jesus Cristo. Nós precisamos crer que aqui estamos como peregrinos e forasteiros, aguardando o dia da nossa ressurreição, quando seremos como nosso Redentor. Se não se fala de ressurreição, consequentemente também não se fala de julgamento, porque as duas coisas estão ligadas, intimamente ligadas. E é por causa disso, dessa ligação entre ressurreição e julgamento, lembra-se que Paulo disse da ressurreição de justos e de injustos, que ele fala a respeito de mais um dever da igreja. A igreja deve buscar santidade e testemunho. Veja o versículo 16. Por isso, acompanhe aqui os conectivos que Paulo vai usando. Verso 14: eu acredito no que diz os profetas e a lei. Verso 15: tendo esperança na ressurreição de justos e de injustos, e por isso, por crer na ressurreição de justos e injustos, também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O por isso então de Paulo nos liga à sua esperança anterior. Por causa dessa esperança de que justos ressuscitarão, de que injustos ressuscitarão, e implicitamente o julgamento está aqui sendo crido, eu me esforço para ter consciência pura diante de Deus e dos homens. O que é isso? Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu me esforço por uma vida de santidade, consciência pura diante de Deus. Eu me esforço por uma vida de testemunho, consciência pura diante dos homens. A santidade precisa ser o alvo do cristão. Nós somos ordenados a isso: sede santos, porque eu sou santo. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para as boas obras que Cristo preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós somos chamados a ser conformes à imagem de Jesus Cristo. É por isso que, ao nascer de novo da água e do Espírito, nós precisamos odiar o pecado. Nós precisamos rejeitar cada dia mais a nossa natureza parecida com a de Adão e nos identificar mais com um novo Adão, com Jesus Cristo, o nosso Senhor. A vida de santidade consiste exatamente nisso, em você ser cada dia menos parecido com Adão e cada dia ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E isso se dá por meio do entendimento daquilo que a Escritura diz, obra do Espírito Santo, e da aplicação daquilo que a Escritura diz, obra do Espírito Santo. E é por isso que Jesus, ao orar, pediu ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você tem um monte de crente hoje que acha que vai ser santo sem ler a Bíblia e sem conhecer a Bíblia. A santidade é colocar em prática a santa lei do Senhor, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Mas veja a palavra que Paulo usa: eu me esforço para isso. Sabe por que ele usa essa palavra? Porque não é natural você acordar e dizer: hoje eu quero ser mais santo. Isso não é natural. Isso é uma luta ferrenha.
Todos os dias há uma luta da carne contra o espírito. Todos os dias há uma luta para ver se vamos obedecer a Deus ou se vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Todo dia há uma luta a fim de fazer morrer a nossa natureza carnal. E você pode lutar essa luta por causa do Espírito de Cristo que habita em você. Porque Ele te equipou para isso, porque Ele te deu um novo coração, porque Ele te deu uma nova disposição de mente, para agora compreender a palavra e se agradar nisso, se agradar, ter prazer nos mandamentos do Senhor. Então se esforce, se exercite, porque ao ter uma vida santa, você vai ter também uma consciência pura diante dos homens, ou seja, o efeito da santidade na sua vida produzirá um bom testemunho. Porque o bom testemunho é exatamente a evidência de alguém que vive de acordo com a palavra de Deus. Esse é o bom testemunho. É por isso que Pedro, em certo momento da sua epístola, perguntou assim para a igreja que estava sendo perseguida: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Veja a pergunta. Quem que vai maltratar se você for zeloso do que é bom? O que significa ser zeloso do que é bom? Se você quiser um resumo do padrão de testemunho, de santidade, olhe para os 10 mandamentos. Olhe para a segunda tábua da lei. Honre pai e mãe. E as pessoas vão ver você honrando pai e mãe. Não mate. Isso significa não somente não tirar a vida, mas segundo o que Jesus ensinou, não se ire sem razão. Não adultere. Não fale mentira. Não cobice. E se você viver dessa forma, as pessoas vão olhar para você e falar: ali está uma boa pessoa. É isso que Pedro tem em mente quando ele diz: quem é que vai maltratar vocês se vocês forem zelosos do que é bom? Mas há uma possibilidade de você viver assim e as pessoas não se agradarem de você? É por isso que Pedro diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Ou seja, o normal é que as pessoas, ao ver seu bom testemunho, gostem de você, te respeitem por ter uma vida reta. Mas se isso não acontecer, ainda assim você é feliz, porque você está sofrendo por amor a Cristo. Nós precisamos buscar uma vida de santidade e de testemunho. Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido a sua caminhada cristã? Você tem debruçado sobre a palavra de Deus, a fim de conhecer o conselho de Deus, a fim de saber o que agrada ao seu Senhor, a fim de saber o que desagrada ao seu Senhor? Você tem orado ao Senhor, pedindo que Ele coloque no seu coração cada dia mais o desejo de ser parecido com o Senhor Jesus Cristo? Você tem dado importância aos momentos em que a igreja se ajunta para crescer no conhecimento da palavra de Cristo? Porque esse é um dever que nós temos. Nós precisamos crescer em santidade, lembrando que ao crescer em santidade, o mérito não será nosso, será de Jesus Cristo, que já nos fez santos, quando morreu por nós e nos justificou, e que agora está nos santificando a cada dia, para nos apresentar no último dia semelhantes a Ele. É Ele que começou a boa obra, é Ele que vai completar. É Ele que coloca em você o querer e o realizar conforme a sua vontade. Ele te habilita a isso. É por isso que você pode se esforçar, mas a glória é dele, o louvor é dele, foi Ele quem fez. E se você quer saber como tem andado a sua busca de santidade, verifique como as pessoas têm olhado para você, verifique como você é visto por aqueles que estão à sua volta, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Porque se você é mal visto como o chatão, a pessoa mal educada, o intransigente, talvez alguma coisa esteja errada. Talvez alguma coisa precise ser modificada.
Se as pessoas não conseguem ver Cristo em você, talvez a vida de santidade não esteja de fato sendo buscada. Busque ser uma boa testemunha de Jesus diante dos homens. É triste ver cristãos que não dão bom testemunho. Tempos atrás, quando as pessoas falavam em empregar pessoas, diziam assim: eu quero empregar, mas não quero empregar crente não, porque crente não gosta de trabalhar. E isso é triste de ouvir. Isso é muito triste. É triste ver pessoas que, em nome da sua fé, ao invés de trabalhar, passam o dia inteiro lendo a Bíblia. Mas ler a Bíblia não é uma coisa boa, pastor, não é isso que a gente está falando que tem que fazer? É sim, mas não é na hora do seu trabalho não. Você não é pago para ler a Bíblia. Você é pago para trabalhar. Leia a Bíblia na hora do seu almoço, depois do seu expediente. Enquanto você trabalha, dê um bom testemunho. Trabalhe para o seu chefe como se você estivesse trabalhando para Deus. E se você tiver oportunidade, diga que é exatamente isso que você está fazendo. Que essa é a razão de você ser um bom funcionário. Não é para você crescer na empresa, não é para você aumentar o seu salário, mas é para que o seu Senhor seja glorificado. É essa a nossa motivação, é assim que nós precisamos caminhar. Por último, você percebe aqui que a igreja cristã também deve evitar contendas. Lá no comecinho, Paulo é bem enfático. Veja o que ele está dizendo. Verso de número 11. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias, desde que subi a Jerusalém para adorar, que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. O pessoal chegou lá e falou assim: esse Paulo é um amotinador, esse Paulo provoca sedição. E agora Paulo falando: pode verificar minha vida. Eu cheguei aqui para adorar, eu estava só quando me pegaram, eu não amotinei ninguém e ninguém pode provar nada contra mim. Paulo não tinha ido ali para provocar tumulto e sedição, e a igreja cristã não é chamada para provocar confusão, mas para anunciar o evangelho. E eu sei, e você sabe, que por vezes a pregação do evangelho por si só acaba promovendo confusão. Mas esse não é o objetivo de pregar o evangelho. Eu vou pregar e eu vou falar algo aqui para dar confusão. Você quer ver como os cristãos fazem isso? Eu vou lá no Facebook escrever uma frase bem polêmica sobre fé, sobre a igreja, e o negócio vai quebrar aqui agora. Pronto. Nós não somos chamados para isso, para provocar confusão. Nós somos chamados para proclamar o evangelho, a fim de edificar pessoas, a fim de exaltar a Cristo. Se a pregação do evangelho encontrar resistência e a confusão vier, não é porque você procurou por si só, mas é porque os homens não amam a verdade e não querem saber da verdade. E por estar bem certo do que está fazendo, Paulo sabe que ninguém pode provar as acusações que estão fazendo contra ele. E sabe qual é o resultado disso? Ele está bem à vontade para testemunhar. No verso 10, sabendo que há muitos anos és juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Paulo sabe qual é a sua conduta. Paulo sabe como ele tem se portado. Mas eu relembro, a pregação e o viver cristão, por si só, podem levar os crentes a ganhar opositores. E foi isso que aconteceu. Veja do verso 17 em diante. Paulo está dizendo da sua prática. O que ele foi fazer também em Jerusalém? Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Eles me viram lá, não tinha tumulto, não tinha ninguém perto de mim, eu só estava na prática de trazer esmolas, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam, que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio,
salvo estas palavras que clamei. Paulo está dizendo, ninguém pode provar nada, a não ser isso que eu vou repetir aqui. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Lembra que foi isso que provocou a confusão lá atrás? Lembra que foi por saber que o Sinédrio está dividido, que Paulo chegou e disse lá, olha, eu estou sendo julgado pela ressurreição entre os mortos. E o ódio pela verdade fez com que a confusão se estabelecesse. Você não vai procurar confusão, mas você não vai deixar de falar a verdade da Escritura, achando que com isso você vai evitar problema, e é assim que a paz vai ser estabelecida, porque não é assim. Nós não procuramos a confusão, mas por vezes a mensagem por si só acaba nos levando a isso. Mas ele está certo que os judeus não poderão provar as acusações. Tem muita gente na igreja que faz diferente disso e ama a contenda, que ama o debate, mas o debate pelo debate, só para ver quem sabe mais, só para ver quem está mais capacitado, só para ver quem leu mais livros. Isso não honra a Deus, no máximo isso honra o debatedor. As pessoas que estão à volta dizem, poxa, fulano de tal, muito bom, mas não há glória a Deus. Não há glória a Deus porque não há objetivo de glorificar a Deus. O objetivo de muitos é só ganhar o debate, e alguns até se gabam disso, eu sou muito bom de debate. E aí só busca conversar sobre isso, não para levar outros a pensar a respeito da fé, não para levar outros a uma vida de santidade, mas porque amam tudo isso. Fuja de pessoas assim. Não seja dessa forma. Mas de novo, não ache que você tem que evitar de proclamar a fé cristã, porque alguém não vai se agradar do que você está dizendo. Jesus disse que a sua mensagem levaria os discípulos a correr risco de morrer. Pai vai entregar filho, vocês serão levados no tribunal, não tenham medo, continue pregando, e quando acontecer a perseguição, fuja para outra cidade e continue pregando. A nossa função é testemunhar e proclamar o Evangelho. Eu já ouvi de colegas meus, de conselhos de igreja, pedindo para eles evitarem temas mais controversos na igreja. Ah, pastor, não fala sobre esse tema não, isso aí causa muita confusão. Doutrina causa muita confusão. Nós precisamos de paz na nossa igreja. Esse tipo de paz não é a paz que a Escritura estabeleceu para nós. Ser perseguido por causa da proclamação fiel é diferente de ser um amante de discussões, de contendas e de polêmicas. Tenha sabedoria para entender isso. O que você percebe então na defesa de Paulo? Quais são os deveres da igreja? A igreja deve adorar a Deus, a igreja deve crer de acordo com a Escritura, a igreja deve ter esperança na ressurreição, a igreja deve buscar santidade e testemunho, a igreja deve evitar contendas, ou seja, a igreja vive para a glória de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo você pode adorar o Pai em espírito e em verdade. Se é essa adoração que o Pai procura, em espírito e em verdade, procure conhecer a verdade, procure conhecer a Escritura. Deus fala com você em cada página da Escritura. Anseie pela ressurreição, ela é real. Da mesma forma que Jesus ressuscitou, todos aqueles que estão em Cristo ressuscitarão. E entenda que o fim principal da sua vida não é ser feliz no aqui e agora, mas estar ansioso pelo dia em que encontrará o seu Salvador. Até esse dia, busque uma vida de santidade. O Espírito que habita em você ilumina a sua vida, capacita a sua vida a viver dessa forma, transformando você cada dia para que você seja parecido com Jesus Cristo.
E se for assim, você será uma testemunha fiel. E se for assim, você viverá de acordo com o padrão da palavra de Deus. E se for assim, você vai evitar contendas, ao mesmo tempo em que não deixará de lado a sua responsabilidade de proclamar fielmente as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. A igreja cristã tem o dever de viver para exaltar o Deus Trino, que se revelou a nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Viva para a glória dele e entenda a necessidade de estar junto nesse corpo do Senhor Jesus Cristo, que está sendo santificado, que será apresentado no último dia sem mácula e nem ruga.